Hoje então, agora, né, nesse momento, damos continuidade à terceira aula sobre PCP. Vamos iniciar essa aula falando sobre custos de armazenagem. O custo do capital, né, o capital investido em estoques deixa de render juros, tá? Vamos retomar alguns assuntos aqui somente para fixação, ok? Que vamos utilizar mais adiante. Custos com pessoal, não é? Salários, encargos, né? Benefícios, não é? Mais pessoas para cuidar do estoque. Quanto mais, maior o custo será. Custos com edificações, aluguel, imposto, luz, área para guardar e conservar os estoques. Tudo isso são custos dentro da área de armazenagem, dentro da área de estocagem de material, ok? Custos de manutenção, deterioração, obsolescência do próprio estoque, não é? Deterioração, equipamentos, né? Maiores chances de perdas e inutilização, né? Ou seja, equipamentos que podem se perder, equipamentos que podem quebrar, equipamentos que podem danificar algum material no estoque ou o próprio equipamento. Tudo isso gera manutenção. Essa manutenção, inutilização, é isso mesmo. Essa manutenção gera custo, não é? Custo de mão de obra com esses equipamentos. Esse custo gira em aproximadamente em 25% do valor médio de seus produtos, ou seja, 25% do custo da empresa ele está embutido dentro das áreas de armazenagem, dentro dos armazéns, dos estoques, das áreas dentro da fábrica reservadas para acondicionar material em processo, equipamentos de movimentação, os consumíveis desses equipamentos, pneus, combustíveis, graxas, entre outros, mão de obra para movimentação, mão de obra para controles administrativos de sistemas, de controles de saldos, não é? Softwares voltados para administração de materiais, tudo isso em conjunto, somados, correspondem a até 25% do valor médio das vendas, gente, né? Isso é muito importante. Por isso são custos que temos que administrar, que conhecer e também saber calcular, não é? Como que calculamos aí então os custos de armazenagem? Também estão envolvidos todos os custos fixos aqui, que independem da quantidade produzida, não é? Geralmente a mão de obra ela é um custo variável, porque depende do fluxo, depende da quantidade. O prédio em si, por exemplo, ele é um custo fixo, né? Você tem o aluguel dele ali, por exemplo, ou o custo dele no mercado de aluguéis, né? Que é o que a empresa poderia estar ganhando e não está, por quê? Porque está disponibilizando essa área para que nós façamos todos esses processos, né? Todos esses processos de movimentação e armazenagem de materiais, né? Eu poderia alugar o galpão, por exemplo, e ganhar mais dinheiro com isso. Muito bom. Então, como que eu calculo a taxa global de estocagem? O somatório do custo atual no ano ou no mês dividido pelo valor médio do estoque. Com isso, eu terei a taxa global de estocagem. Qual é o percentual de valor do meu estoque em função de custo, né? Esse valor médio do estoque eu posso fazer ele a custo ou posso fazer ele a preço de venda para calcular essa importância. Qual é a taxa global de estocagem, né, do meu armazém, diante da composição total de custos da empresa, de valor dos estoques, ok? Muito bom. Vamos abordar novamente aqui uma questão sobre o
custo de pedido, porque novamente já discutimos esse assunto nas aulas de suprimentos. São inversamente proporcionais aos estoques médios, né? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu comprar, quanto mais vezes eu comprar ou se preparar, né, a fabricação, menores serão os estoques médios e maiores serão os custos decorrentes de processo, tanto de compra como de preparação, não é? Ou seja, maior estoque requer menor quantidade de pedidos, com lotes de compras maiores, o que implica menor custo de aquisição e menores problemas de falta ou atraso. Consequentemente, menores custos, ok? Já falamos aqui sobre essa questão de quanto menos eu comprar, quanto menos eu movimentar minha estrutura administrativa, quanto maiores forem as quantidades dos pedidos, eu vou ter um estoque maior, eu vou reduzir falhas, eu vou, eu vou reduzir o consumo, né, o custo do pedido, né, de fazer um pedido, mas eu vou aumentar a quantidade de dinheiro parada nos estoques, ok? O total das despesas que compõem os custos de pedidos, né, de realização de pedidos de compra, incluem os custos fixos, o salário do pessoal envolvido na administração dos pedidos, que independem da quantidade. Ou seja, nesse caso aqui, como não é mão de obra direta, nós calculamos como se fosse um custo fixo, né, os salários, os benefícios e tudo aquilo que gastamos né, que despendemos, que investimos nesses funcionários, que são o pessoal da administração, os compradores, os supervisores, os gerentes das áreas de suprimentos e administração de materiais, né? E, além disso, tem os variáveis, né, referentes ao processo de emissão e confecção dos produtos, não é? O que são os custos variáveis, né, na emissão e confecção de pedidos, não é? São o tempo, por exemplo, as horas que eu gasto para cada análise, para cada cotação, para cada pedido de compra, não é? Para cada reunião que eu faço com o fornecedor. Quanto menos pedido eu tiver, menores serão esses tempos, menos pessoas eu irei precisar, porém, por isso se torna um custo variável, não é? Além disso, né, ainda podemos atribuir a compras, né, no custo de pedido, despesas com comunicação, fax, telefone, entre outros, né, internet, enfim, tudo aquilo que está relacionado à comunicação, a própria mão de obra, né, ali, o estoque de segurança. Por quê o estoque de segurança? Porque esse custo do estoque de segurança, ele é em função de lead time. Se eu desenvolvo fornecedores mais confiáveis, mais próximos, ou que possuem uma capacidade, mesmo que não estejam tão próximos, que possuem uma capacidade de entrega, de colocação do material à disposição com mais segurança, eu reduzo o meu estoque de segurança, né, a essa nova realidade. Então, o custo do estoque de segurança, ele também pode ser atribuído aí a compras, né, ou pelo menos uma parte dele. O custo da área ocupada, né, toda aquela área de armazéns, né, em função do lead time, em função da qualidade do material, da necessidade de eu comprar mais de determinados itens, né, que os fornecedores nos limitam um lote maior do que o desejamos em função dele não fornecer menos. Se eu pudesse aqui desenvolver outros fornecedores que me dessem essa flexibilidade, eu reduziria esse custo também. Então, é uma área que
ocupada que pode também ser atribuída ao custo de compra. Além disso, despesas de depreciação e de manutenção dos veículos, não é? Não só veículos, como todos os equipamentos aí voltados para a área de movimentação e armazenagem. E aqui, quando falamos compras, falamos de compras e administração de materiais, que pode envolver aí o almoxarifado também, ok? Cada empresa tem sua estrutura. Nós aqui estamos dando um conceito mais geral, onde essas coisas acontecem no mesmo espaço, na mesma gerência, no mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim, ok? Despesas com material de escritório, né? Todo o material de escritório utilizado nessas áreas. Despesas com iluminação, segurança, limpeza, seguros. Despesas com segurança não podem ser desprezadas, tá? Dependendo do material que temos à disposição, tanto nos almoxarifados aí, quanto por exemplo, um almoxarifado de material para peças para computadores, né, para hardware, são algumas placas bastante caras, não é? Eu preciso ter um sistema de segurança, de vigilância, ou até mesmo de pessoas envolvidas na segurança, que custam bastante caro. Tem que tomar muita atenção. Limpeza dessas áreas, como falamos aqui, a área de armazenagem e movimentação pode ser responsável por até 55% da área de uma fábrica, né, de uma indústria. Isso faz com que a limpeza manter ali a limpeza, né, desses espaços seja também bastante caro, né? Todos os seguros que temos que ter aí, seguros contra incêndio, seguros da própria carga, não é? Para qualquer acidente que possa ocorrer internamente com a carga, a gente tenha um seguro que possa ressarcir esse valor, né? Avarias de movimentação, de armazenagem, enfim. São todos custos, né? Porque um seguro ele tem o pagamento de um prêmio ali, né? De uma mensalidade, não é? Isso tudo gera custo para a área de administração de materiais e suprimentos, não é? Como que eu faço o custo do pedido aí representado pelo S, não é? É o somatório de todos os custos de compras que nós colocamos aí anteriormente, né? Todos aqueles ou apenas alguns deles, dependendo da estrutura da empresa, como trabalha, como funciona o organograma da empresa, dividido pelo número de pedidos emitidos por ano ou por mês, não é? Conforme você for fazer o seu cálculo. Com isso, você terá o custo do pedido, você saberá quanto custa fazer um pedido na empresa, né? Desde a sua requisição de compras até a emissão do pedido de compras, ok? Além disso, temos aí o custo por falta de estoque, né? Esse problema acarretará um custo elevado e de difícil medição, de difícil cálculo, né? Relacionado com a imagem da empresa, né? Custos, confiabilidade, concorrência, produtividade, lucratividade, ou seja, a falta do produto no estoque às vezes pode ser maior do que esse custo do pedido aí que nós fizemos. Portanto, em determinados momentos, todo esse custo aqui que envolve custo de pedido que nós vimos aí, armazenagem, estoque de segurança, às vezes eu prefiro pagar aqui, ter um custo de pedido um pouco mais alto, em função de não ter aqui problemas com a imagem da empresa, com a confiabilidade, não é? Problemas de dar espaço para a concorrência, enfim. Tudo isso é relevante e determinante quando falamos sobre custos de pedido, custos de administração de materiais, ok? Falamos lá sobre o efeito serrote nos estoques, né? De comportamento, né? Quase que um serrote entre estoque de segurança, ponto de reposição e consumo. Aqui vamos falar um pouco sobre efeito chicote. O que é isso, né? É um fenômeno que produz impacto negativo
sobre a regularidade e a estabilidade dos pedidos recebidos numa cadeia de abastecimento. Isso aqui é o conceito, ok? Em particular, observa-se esse fenômeno quando a variação da procura aumenta à medida que se avança ao longo da cadeia. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer o quê? Uma onda, né? Quando você balança um chicote, ele forma aquelas ondas, não é? Como se você estivesse, como se fosse uma cobra, como se fosse uma linha ali se mexendo, não é? O que acontece? No início, esse impacto ele é menor e depois ele vai aumentando, ou seja, quando você tem um problema no começo da cadeia, quando você tem um problema no início, no fornecimento do produto, esse poder ele tende a esse problema ele tende a se alastrar, a se tornar maior quando lá no ponto de venda, na satisfação do cliente final, ok? Isso é o efeito chicote. É uma falta de produto gerada aqui na minha linha de produção, no meu estoque de acabados, se transformando em frustração lá no ponto de venda, lá no mercado, lá no atendimento ao consumidor. O efeito chicote, também conhecido coletivamente como bullwhip ou efeito whiplash, é comum em sistemas de abastecimento. É o que mais é batalhado aí, o que mais é trabalhado, o que é mais discutido intensamente. Ou seja, todas essas ferramentas que discutimos sobre administração de estoques, ela visa extinguir esse problema aqui. A administração de materiais é responsável diretamente pela extinção ou por buscar a extinção deste efeito negativo nas cadeias logísticas, nas cadeias de abastecimento, ok? Muito bem. Vamos falar então sobre custo total anual. Como que eu calculo esse custo total anual, não é? O custo total anual, ele é a soma do valor do material mais o custo de compras, mais o custo de estocagem, não é? Cada custo desse já vimos aí nas aulas anteriores. O custo total, então, ele será o consumo, né, a demanda anual, multiplicado pelo custo unitário, não é? Mais a demanda anual, dividida pelo lote, né, pela quantidade mensal ali, multiplicado pelo S. Nós vimos nas aulas anteriores que o S é igual ao custo do pedido, ok? Muito bem. Mais a quantidade dividido por 2 vezes o custo unitário multiplicado pelo I. O que é o I? Nas aulas anteriores também vimos que o I nada mais é que a taxa global de estocagem. Tudo isso, gente, para a gente comparar, para a gente medir o custo total anual do estoque. É uma fórmula, ok? Que nós precisamos ter, saber como funciona para parametrizar em sistemas ou para realizarmos, né? Mantermos como KPIs, como indicadores, não é? Para termos acompanhamento de cada um desses custos e termos aí metas, estabelecermos metas sobre aquilo que os custos que devemos reduzir, os custos que devemos acompanhar, ok? Pois muito bom. Vamos então abordar aqui um tema que já falamos antes, sobre lote econômico de compras. Como calculamos o LEC, o lote econômico de compras? É a quantidade que se adquire onde os custos totais são os menores possíveis. Ou seja, no lote econômico de compras, conforme dissemos anteriormente, nós buscamos aqui atender a demanda, né? Atender os anseios de todas as áreas para evitar conflitos, né?
atender aí o que a produção gostaria, né, de lotes maiores, o que vendas gostaria de mais disponibilidade, o que o financeiro gostaria de lotes menores, né? Suprimentos também gostaria de ganhar em economia de escala, enfim. O lote econômico de compras, ele busca aí traçar o que é bom para todos, né? Ou pelo menos o que é o ideal, um ponto, né, de equilíbrio entre todos esses processos, né, evitando os conflitos. Como que é o lote econômico de compras? Olha, ele é a quantidade. Como que eu vou calcular essa quantidade? Eu vou fazer uma raiz quadrada de 2 vezes o A, que é o consumo, vezes o S, que é o custo do pedido, vezes o custo, né, dividido, né, essa raiz quadrada, dividido por o custo unitário, multiplicado pelo I, que é a taxa global lá de custo, né, de estocagem. Com isso eu vou calcular o lote econômico de um determinado item. Isso é feito por item, por produto, né? Essa raiz quadrada aqui é para toda essa fórmula, tá? Então, o 2 vezes o A vezes o S dividido pelo C vezes o I, raiz quadrada disso tudo. Essa é a fórmula. Esse é o logaritmo, né? Aquilo que vai dentro do sistema, aquilo que vai dentro do software, mas que você tem que aprender a fazer manualmente para entender como funciona item por item. Custo total anual mínimo, né? Aí é uma fórmula já que vem daquela anterior que a gente mostrou aqui, para chegar num custo total anual mínimo. Qual seria o mínimo? Aquilo que eu desejaria manter no estoque, né? O estoque total anual mínimo, não é? O consumo vezes o custo unitário, mais o consumo dividido pelo lote econômico, vezes o custo do pedido, não é? Mais o lote econômico dividido por 2 vezes o custo unitário, vezes a taxa global de custo da armazenagem, né? De estocagem. Ou seja, essa fórmula aqui, ela vai nos calcular o custo total anual mínimo daquele produto. Qual é o ideal, não é isso? Pois muito bem. O lote econômico sob desconto, né? O que é isso? Como funciona? Pode ocorrer também que o fornecedor ofereça descontos no preço unitário de acordo com o aumento da quantidade comprada por lote. Às vezes é aquilo que falamos, né? Nós queremos que um fornecedor se adeque à nossa necessidade de quantidade, né? Por exemplo, eu quero comprar uma bobina aço de 1000 quilos, por exemplo. Mas o fornecedor, ele só tem lá, né, na linha de produção dele, só é possível tirar bobinas com 2 toneladas, 2000 quilos. Um exemplo aqui, tá? Vamos supor, né, que para que eu compre os 2000 quilos e ele não perca, eu como cliente, ele me dê um desconto, né, naquele lote de 2 toneladas, que me seja favorável, que me seja bom, ao ponto de eu colocar mais material no meu estoque sem perder dinheiro no mercado financeiro. Ótimo! Então, como isso vai funcionar? Devemos então determinar o que é mais econômico para a empresa. Adquirir quantidades de itens maiores que o lote econômico de compras, né, que nós calculamos, obtendo uma redução no preço, ou comprar uma quantidade determinada pelo lote econômico. O que fazer? O que é melhor? Independente de qualquer nível de desconto, não é assim? O que é melhor para a empresa, né? Então nós devemos comparar o custo total anual com o lote econômico, com o custo total anual com a quantidade do fornecedor, né? Já inserindo o desconto aí nesse cálculo. Como nós vamos fazer essa conta? Simples. Com o custo total anual, né, com o lote do fornecedor, a quantidade do fornecedor,
ela será igual à demanda, ao consumo, vezes o custo unitário, mais o consumo dividido pelo lote do fornecedor, vezes o custo de pedido, mais o, a quantidade do fornecedor dividido por 2 vezes o custo unitário com desconto vezes a taxa. Com isso, eu vou ter um cálculo do custo total anual com desconto. Vamos nos fixar aqui, somente recordar uma regra matemática. Primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração, ok? Não esqueçamos aí essa regra básica matemática quando formos aí utilizar essas fórmulas no dia a dia, perfeito? Muito bem, só para recordar, não é? Restrições ao lote econômico. Quais são as restrições? Porque eu não uso o lote econômico para tudo, né? Primeiro é o espaço de armazenagem. Pode ser que o meu lote econômico ele me leve a uma quantidade muito grande de material. Pode ser que eu tenha uma necessidade de reduzir o lote econômico em função do espaço, ou seja, eu não vou conseguir fazer aquilo que todos juntos gostariam que fosse realizado, porque o espaço físico não existe para aquilo. Se não existe, ele limita o tamanho do meu lote econômico. Eu vou ter que reduzi-lo. Eu tenho um item aí de suavização, de redução desse lote econômico, não é? Variação do preço do material, não é? Economias inflacionárias. Quando eu tenho aí em economias inflacionárias, né, o Brasil vive aí passando por períodos menos ou mais inflacionários. Esses períodos, quando tenho essas variações de preço, o que ocorre? O lote econômico de compras ele passa a ser um problema, porque ele é reduzido, ele é o ótimo calculado. Porém, quando eu tenho inflação, às vezes eu preciso comprar mais para conseguir reduzir o efeito da inflação no meu processo produtivo e no custo final do meu produto, ou pelo menos tentar não perder com isso, se não der para ganhar, não é? Então isso é uma restrição também ao lote econômico que pode acontecer em determinados períodos no nosso país. Dificuldade de aplicação, falta de registro, se eu não tenho informação, eu não tenho como calcular demanda, eu não tenho informação de custo unitário, eu não tenho como calcular os custos de armazém, os custos de pedidos, né? Isso dificulta o levantamento dos dados para que eu possa realizar, né, o cálculo do lote econômico. A natureza do material, o material poderá tornar-se obsoleto ou deteriorar-se, ou seja, quando o material é um material de campanha, né, um material sazonal, como que eu posso, no momento de interrupção da venda, não é, do produto, da fabricação, eu tenho que também interromper suprimentos. E para isso, algumas compras, aquelas últimas compras, não é, do material, ela terá que ser muito bem controlada. Eu não poderei seguir aqui o lote econômico dos materiais, dos itens que serão descontinuados. É uma observação muito importante. Muitos estoques em quase todas as empresas possuem material obsoleto por esse motivo aqui exclusivamente, né? Aquele motivo de um material ser descontinuado, um produto ser descontinuado e todo aquele material de demanda dependente dele ainda permanecer nos níveis de armazenagem, né? No estoque de semi-elaborado, no estoque de matéria-prima, né? No estoque de materiais auxiliares, enfim. Eu preciso eliminar esses itens até a última venda, né? Eu vou eliminando eles numa cadeia até que o produto acabado final seja vendido e não sobre saldo em nenhum processo. O lote econômico, nesses casos, ele terá que ser
suprimido, ele não poderá ser utilizado, porque senão ele vai gerar perda, não é? A natureza de consumo de ordem aleatória e descontínua, não é? Tem aqueles produtos que nós consumimos de forma aleatória e descontínua. Por exemplo, óleo para máquinas, não é? Como que eu vou calcular um lote econômico para algo que depende muito da utilização da máquina, que depende muito do tipo de manutenção que é realizado, que depende muito do cuidado que aquela máquina exige. Enfim, eu tenho vários tipos de máquinas diferentes que podem utilizar aquele mesmo óleo, aquele mesmo combustível, aquele mesmo consumível. O que eu faço com isso? Eu vou fazer um lote econômico de compras? Não é? Eu vou ter uma outra ferramenta, eu vou utilizar ferramentas mais adequadas e não o lote econômico de compras, ok? Muito bom. Quais são aí os objetivos do planejamento, não é? Quais são os objetivos da área de PCP, não é? O que nós queremos fazer com planejamento, com programação e com controle de produção, né? Quais são nossas metas? Primeiro, planejar materiais, planejar mão de obra, planejar o parque de máquinas, quantas máquinas precisaremos, informações e tempo, né? Quantos turnos iremos trabalhar, quanto, né, de recursos estará envolvido em tudo isso, gente. Então, o primeiro objetivo é planejamento mesmo, não só de materiais, como todos os recursos envolvidos, né? Sejam recursos humanos, recursos financeiros, não é? E outros recursos aí envolvidos no processo de fabricação, ok? O PCP, ele costuma ser muito mais voltado para empresas industriais, mas ele pode existir também na área de serviços, calculando os recursos necessários para execução dos serviços, ok? Você só não vai ter aí, no caso, a parte de explosão de materiais, né? A requisição, as compras, as listas de materiais, mas todo o resto você vai ter mão de obra, a previsão de demanda de serviço, de vendas de serviço, o quanto você vai precisar de mão de obra, o quanto você vai precisar de tempo, né? Quanto tempo você vai trabalhar, se você vai trabalhar no horário comercial, se você vai trabalhar 3 turnos, é a mesma coisa, tá? Planejamento é fundamental em toda e qualquer atividade. E aí nós temos a programação da produção e a carga máquina. Aquele plano mestre que fizemos lá no planejamento, agora ele será executado, ok? A programação, ela cuida da execução, daquilo que nós falamos lá, quando eu quebro uma máquina, como que eu promovo os desvios, como eu faço o replanejamento ali, aquele curto, né? Aquele de curto prazo, o imediato. Então a programação de produção, ela é quase que um sistema nervoso, né? Que recebe as informações do planejamento, do plano mestre, e transforma isso em realidade, né? Então ela pegou todas as informações do plano mestre sobre cargas máquinas, né, que compõem aí toda as máquinas e as mão de obras, né, e a mão de obra utilizada, bem como todos os materiais, todas as necessidades, todas as datas, enfim. Aqui na programação é onde haverá todos os dias interrelacionamentos, né, com vendas, com clientes, com produção, com suprimentos, não é? Tanto para antecipação quanto para postergação dos prazos solicitados de matéria-prima, enfim, né? Vamos dizer que uma determinada máquina está com uma produtividade acima daquela que foi calculada lá no CRP. Isso faz com que a produtividade puxe a necessidade daquela carga máquina a ser antecipada. E com isso você antecipe os prazos de entrega aos clientes, possivelmente,
e também antecipe todos os materiais junto aos fornecedores. E o controle da produção e o apontamento dos recursos produtivos. O controle da produção, ele vai verificar se o planejamento e a programação foram bem realizadas, inclusive a produção, se ela foi eficiente, se ela teve produtividade, não é? Se os recursos foram bem utilizados, se o apontamento, né, das horas despendidas em cada processo de produção está de acordo com o que foi apontado, né, no plano mestre de produção, lá no nosso sistema CRP. Tudo isso, um sistema que abastece o outro, não é? O sistema de planejamento abastece o sistema de programação. O sistema de programação abastece todas as informações para o controle de produção, verificar o real, né, versus o cálculo, versus o desejado, não é? Versus a meta, o objetivo. Então, o controle de produção não é menos importante ou mais importante que qualquer outro plano aqui, né? Tanto o planejamento, quanto a programação, quanto o controle de produção são atividades que devem ser executadas com o maior zelo, com o maior cuidado, com a maior competência, ok? Pois muito bem, continuaremos então na próxima aula sobre assuntos de PCP. Até aqui eu agradeço, até mais.